grande prazer estar aqui com você, aluno dessa matéria agora, hermenêutica, uma matéria que particularmente para mim tem causado um grande desafio no estudo da Bíblia e no ensino dela a tantas outras pessoas. Eu sou Hélder Cardim, tenho ministrado essa matéria já há alguns anos e tenho tido a oportunidade não só de ensiná-la, como principalmente praticá-la na minha vida. Quero deixar com vocês o desafio de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É importante que você, especificamente, não apenas conheça esse texto de 2 Timóteo 2. É um texto, de fato, muito ensinado, largamente aplicado para a igreja, mas você, especificamente, se apresentar diante de Deus como um obreiro aprovado, aquele obreiro que não tem do que se envergonhar, porque cumpre plenamente e totalmente aí o ministério que Deus te confiou no ensino e na ministração da palavra de Deus. Quando nós entendemos a matéria hermenêutica, algumas questões surgem aí, provavelmente na sua mente, e que são necessárias serem solucionadas para que caminhemos bem durante todo esse trajeto da disciplina. Aqui nós temos o que será a nossa matéria da hermenêutica, um estudo de princípios básicos para uma correta interpretação da Bíblia, especialmente através das hermenêuticas geral e específica e das ferramentas a ela concernentes. Em termos práticos, isso quer dizer que nós teremos princípios básicos. Dificilmente você conseguirá aplicar totalmente já numa primeira ou segunda aula tudo aquilo que fará parte do todo da matéria. Esses princípios básicos veremos aula a aula, para que te ajudem na compreensão da palavra de Deus. Você deve ter percebido ali hermenêutica geral e hermenêutica específica. São duas abordagens que utilizaremos na compreensão da palavra de Deus. A hermenêutica geral, princípios que regem todo e qualquer texto bíblico. A específica, nós olharemos para algumas literaturas diferentes dentro da própria Bíblia. Alguns estilos literários, como poesia, evangelhos, profecia e tantos outros. O propósito da nossa matéria, depois do seu final, é capacitar você, aluno, a de modo prático e habitual interpretar corretamente textos bíblicos conforme os princípios hermenêuticos apreendidos, buscando tanto a compreensão destes textos quanto sua edificação pessoal, bem como a edificação de várias outras pessoas. Nós estudamos esses princípios para que, ao término da matéria, você olhe para um texto bíblico e tenha condições de verificar ali no texto o significado, o que Deus de fato quis ensinar quando inspirou Paulo, inspirou Pedro, Moisés, o rei Davi e tantos outros autores bíblicos a escreverem exatamente aquilo que Deus desejava. E nós, leitores agora, podemos olhar para esse texto bíblico e não apenas ver palavras escritas, mas a real mensagem de Deus para o seu povo. E a matéria de hermenêutica ajudará exatamente nesse ponto. Através da prática desses princípios, você olhará para o texto bíblico, o compreenderá e trará para a sua vida uma prática correta, uma prática que agrada a Deus e produz em você o temor do Senhor. Tem também por propósito fazer com que você, aí onde você está, seja na sua família, seja no seu ministério, seja na sua vida pessoal, aplique a outros também a palavra do Senhor. Seja você um pastor, seja você um líder, seja você um professor, alguém que ministra frequentemente a palavra de Deus. Nós faremos esse desafio. A sua vida, primeiramente, bem como essa palavra falando a você, podendo ser ensinada a várias outras pessoas. O que eu quero que você faça agora, aí pessoalmente, separar alguns minutinhos para você refletir de que maneira você tem estudado a Bíblia. Se você tivesse que relacionar alguns princípios que normalmente passam pela sua mente, normalmente
fazem parte daquele tempo da leitura da Bíblia ou preparo de uma aula, preparo de um sermão. Quero que você relacione alguns tópicos. Ao mesmo tempo em que você identifica quais são esses princípios e as dificuldades que muitas vezes você tem para estudar pessoalmente a Bíblia. Então você tanto analisará como você estuda a Bíblia, princípios que você leva para o estudo, quanto também as dificuldades que muitas vezes te acompanham.